há uma lição que é imprimida no seu coração. E hoje nós vamos tratar sobre a Trindade de Deus na página 22, para fechar o assunto teologia, a doutrina de Deus. Então nós vamos fechar com a página 22, teologia, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Vou pedir a um dos irmãos que faça a leitura do primeiro parágrafo para a gente, e aí o microfone vai ser liberado para você, e a câmera também vai te filmar aí para você aparecer. Amém. O pastor Reinaldo está dizendo que o prazo para concluirmos a campanha do Joseph, vai entregar os recursos, o pastor trazer todos os recursos, é na próxima reunião, daqui a 30 dias, primeiro domingo de abril, tá certo? Em 30 dias para trabalhar na igreja, para nós trazermos esse recurso e autorizar o nosso irmão a fazer a cirurgia no nome de Jesus. Vamos ler primeiro, amado, aí faça a leitura do primeiro parágrafo, e o outro já prepara para o segundo parágrafo, e assim sucessivamente. Desligado. Não, vamos esperar um pouquinho para o pessoal que está acompanhando ouvir. Ok, vamos lá. Trindade é a doutrina cristã segundo a qual Deus, embora seja um em sua essência, compõe um governo que subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não são três deuses, são três pessoas e um só Deus. Por isso, o cristianismo é considerado uma religião monoteísta, a saber, cuja crença está em um só Deus. Glória a Deus. Então, o que é monoteísta? É uma crença em um só Deus. Então, a doutrina da Trindade vai ensinar que Deus, Ele está composto em três pessoas. E existem várias doutrinas que procuram analisar e firmar pensamentos sobre este assunto. Há, por exemplo, a doutrina que entende que Deus, Ele é o Pai, e o Pai mesmo é o Filho. Ele, o próprio Pai, se manifestou como Filho e subiu novamente a Ele mesmo, e Ele mesmo é o Espírito Santo que está conosco e que nos ajuda a orar a Ele mesmo. Então, quando diz que tudo quanto nós devemos pedir ao Pai em nome de Jesus, seria o Pai pedindo a Ele mesmo em nome dEle mesmo. Uma confusão terrível, não é verdade? Então, a doutrina da Trindade vai ensinar que Deus é um governo. Glória a Deus. Deus é um título dado a um governo. E esse governo, ele tem os atributos que nós estudamos na aula passada. Só pode ser Deus quem tem os atributos que nós estudamos na aula passada. E só tem os atributos que nós estudamos na aula passada três personagens: Jeová, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E eles formam o único e verdadeiro Deus. Então, é como nós, por isso que a unidade é de Deus. Amém? Por isso que só vence quem está em unidade, porque Deus é unidade. O exemplo da unidade vem de Deus. O exemplo da divisão, da separação, da pessoa ser solitária, não se relaciona com as pessoas, é problema. A pessoa tem problema, ou espirituais ou emocionais graves, porque todo mundo que é de Deus, ele quer se relacionar, porque o próprio Deus se relaciona.
Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então uma pessoa que tem essa dificuldade, que gosta de estar só, né, em um pedestal ou um lugar mais alto, ele é uma pessoa que está influenciado pelo diabo. Esse é o mesmo espírito de Satanás. Agora, quem é de Deus, ele trabalha em unidade. Unidade é diferente de união, né? De estar junto, de estar unido. Por exemplo, um saco de batatas. Um saco de batatas está o quê? Dentro de lá no Ceasa. O evangelista Wesley está aí, tem experiência disso aí. Tem um saco de batata, um saco de tomate, né? A união, o estar junto da batata e do tomate é tão sério, que se um estiver estragado, o que faz? Estraga os outros todos, estraga tudo. No entanto, se você abrir o saco de batata, abrir o saco de tomate e lavá-los e separá-los, você pode pegar o tomate que estava num saco e colocar no outro. Você pode, o que está junto hoje pode estar separado amanhã, sim ou não? Mas se você pegar a batata, descascá-la e fizer um purê de batata, então você vai ter condição de separar essas batatas mais? Não, porque essas batatas estão em unidade agora. Elas não podem mais ser divididas, elas não podem mais ser separadas. Então, existem dois tipos de união, existem dois tipos de relacionamento. O relacionamento que estamos todos juntos, tô junto, até que o negócio tá bom. Na hora que a giripoca pia, tô fora. Não é verdade? Eu tô junto, na hora que o negócio pega, tô fora. Não, a unidade, ela é uma unidade composta. Existe mesmo pensamento, existe mesmo objetivo, existe mesma função, mesma estratégia, mesma capacidade. Então as pessoas se dividem para alcançar o propósito, para alcançar o objetivo. Então Deus Pai, Ele tem o propósito do governo. O Pai é quem governa, porque toda sociedade tem que ter um líder, tem que ter um cabeça. Toda sociedade que não tem um líder, não tem um cabeça, ela se transforma em anarquia, se transforma em confusão. Deus nos dá o exemplo de como tem que ser a nossa casa, de como tem que ser a nossa igreja, de como tem que ser o local que a gente trabalha. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Amém? Então quem é o maior? O homem ou a mulher? O marido ou a esposa? Não tem maior e não tem menor. Existem funções. O homem é o líder, é o sacerdote, é o que dirige as reuniões, é o que chama a responsabilidade para estabelecer o governo daquela casa. Glória a Deus. Ele é o instrumento de Deus para guardar, chefiar, cuidar do seu lar. E a esposa, sua ajudadora fiel, administradora do lar, edificadora do lar. Glória a Deus, é a função dela. Quando ele vai ao trabalho, ela estabelece junto aos filhos e junto ao espaço do lar o bom convívio da sua família. E os filhos são a herança do Senhor, aqueles que vão dar sequência, são como flecha na mão de quem? Do valente, flechas destemidas, preparadas, que vão aonde? Mais longe do que você foi. Glória a Deus, debaixo do manto de quê? De obediência, de honra, de disciplina. Essa é a família que funciona, essa é a família que Deus criou, essa é a família que dá certo, essa é a família que vai morar no céu. Quem entende isso, diga glória a Deus. A mesma coisa é a igreja. A Bíblia diz que Deus deu à igreja apóstolo, faz assim com a mão, assim com a mão, apóstolo. Passa os dedos, passa o seu dedão em todos os dedos da mão. Ele alcança todos os outros ministérios, porque ele é o líder dos outros ministérios. Quem entende isso, diga glória a Deus. Deus deu à igreja, o que mais? Profeta.
O profeta, o que ele faz? Aponta o pecado. Glória a Deus. Ele descobre o que está encoberto pelo dom extraordinário que Deus o deu e que a igreja precisa. Depois vem qual? O maior dedo, o que vai na frente, que é o evangelista. Glória a Deus, traz alma para a igreja. Glória a Deus, está incluindo também o missionário, quando sai do território. Glória a Deus, traz almas para a igreja, o pastor cuidar. Não é para ele cuidar, não é verdade? Ele ganha, consolida, faz o serviço extraordinário, entrega para o pastor, que a honra agora é de quem? Do seu líder. Glória a Deus, para apacentá-lo, tanto o discípulo que ele cuida, quanto ele mesmo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Depois vem qual? O pastor, o homem da aliança, que promove aliança, não promove divisão, promove o que? Aliança. Glória a Deus, faz com que os seus discípulos tenham aliança com a família, com Deus, com o seu líder maior, que é o apóstolo, certo? O pastor, ele garante o cuidado do rebanho na igreja local. Ele é que briga com o lobo. Lobo não gosta de pastor, não é verdade? Porque o pastor é o adversário, o inimigo do lobo. O lobo detesta pastor, porque o pastor tem uma arma chamada vara, não é verdade? Que ele lasca nas costas do lobo, o lobo chega a sair envergado. Quem entende isso, diga glória a Deus. Vai chegar a sair torto, com a coluna quebrada, não é verdade? E também tem um cajado que traz a ovelha para onde? Para perto, cuida, abraça, ama as verdadeiras ovelhas do aprisco. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E depois veio o mestre. Deus deu à igreja mestre. Então vamos lá juntos? Apóstolo, amém, amém. Vou deixar passar, irmão. Precisou. Vamos lá, então vamos lá de novo. Vamos de novo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Deus deu para quem? Para quem Deus deu? Para a igreja. Para a igreja. Então você, pastor, é um presente para a sua igreja. Tem muita igreja achando que ela é um presente para o pastor. Já viu isso? Tem igreja que fala assim: pastor, tem que orar muito porque o senhor está aqui, né? Ó, que honra, o senhor está aqui, é verdade? Não. Você sabia que o presente para alguém é o pastor, que é um presente para a igreja? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então foi Deus que deu o pastor para quem? Para a igreja. Aleluia. Então o pastor deve fazer o quê? Cuidar bem da sua igreja. E a igreja? Cuidar do seu pastor. Isso chama-se o quê? Funções. Cada um na sua função. Quem é pastor, faça o seu trabalho. Deixa o apóstolo fazer o dele. O apóstolo é o que leva a visão, que tem que orar, jejuar, pagar preço para Deus manter o foco da visão. Então tem muito pastor querendo tomar o lugar do seu apóstolo. O pastor tem que ficar no lugar dele, cuidar de ovelha, porque fica querendo fazer o serviço do apóstolo e perde o quê? Perde as ovelhas. Não é verdade? Fica tão preocupado que perde as ovelhas. O evangelista tem que ficar quietinho, ganhando almas para Jesus. Porque, não sei se você já viu aqui, com certeza os pastores já viram. Às vezes a gente chega numa casa e argumenta com uma pessoa, e fala de Jesus com uma pessoa, e conversa com aquela pessoa e nada, né? A pessoa não aceita Jesus, é uma luta. Aí chega o irmão da igreja, que é um evangelista, um discípulo, com meia dúzia de conversa, a pessoa faz confissão de fé. Porque a pessoa tem o quê? Tem um dom específico, é um ganhador de alma, glória a Deus. Então tem que deixar ele fazer o trabalho dele, porque ele é excelente no trabalho que ele faz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo são peritos em fazer o trabalho deles. Glória a Deus. O Pai governa. E quando o Pai vai criar algo, quando o Pai vai efetuar algo, quem é que faz? O Filho, o Verbo, a Palavra. E quando o Filho realiza, o Filho dá glória ao Pai. E agora o Filho precisa fazer o quê? Precisa deixar que o Espírito Santo consolida. Então o Pai pensa,
o Pai projeta, o Filho faz e o Espírito Santo consolida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Aleluia. O irmão está do seu lado para não conversar com você e você fala com ele para ele ficar ligado, que está pensando na morte da bezerra, né? Olhando para um lado, para o outro, igual um pelo tonto aí, né? Tem que saber que o Pai pensa, projeta, o Filho realiza e o Espírito Santo consolida. Quem entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem entendeu, diga aleluia. Aleluia. Essa é uma unidade chamada de unidade composta. Cada um cumpre a sua missão, né? Mas tem um outro lado da situação, que são aqueles que ensinam que nós não temos um Deus, nós temos 3 deuses. O Pai é um Deus específico, o Filho é outro Deus específico e o Espírito Santo é outro Deus específico. Então, o cristianismo não seria monoteísta, o cristianismo seria politeísta, teria vários deuses, e é isso que Israel nos acusa, né? É isso que algumas religiões monoteístas nos acusam, porque eles só entendem a pessoa do Pai, e quando eles se confrontam com a pessoa do Filho, e que nós adoramos a Jesus, nós servimos a Jesus, ele então diz: vocês servem a 2 deuses, né? Então eles têm dificuldade, muita dificuldade em nos aceitar como uma nação monoteísta por causa da Trindade. E hoje nós vamos entender um pouquinho porque que embora Deus esteja trabalhe em 3 pessoas, ele é apenas um Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus até aqui. Glória a Deus. Então outro irmão, outra irmã, leia para a gente o 2º parágrafo, por gentileza. Ao observar essa doutrina apenas sobre esse aspecto mais denotativo, pode haver alguma dificuldade de compreensão em relação ao caráter monoteísta da fé cristã. Entretanto, quando a Trindade é vista de maneira comparada e ilustrada, essa dificuldade não permanece. A molécula da água H2O, por exemplo, é formada por 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Além disso, apesar de ser só um composto, ela aparece sob 3 estados físicos: sólido, gelo, líquido e gasoso. Outra ilustração interessante refere-se às esferas do governo constituídas sobre uma nação. São 3 poderes igualmente importantes e com funções diferentes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Não obstante, um só governo. Uma última análise comparada pode ser feita com o ser humano. O homem é um, porém é tricotômico, ou seja, constituído de 3 partes: espírito, alma e corpo. Tem alguém que está anotando a ministração, que está registrando a pastora e a Marta aqui na minha frente. Então deixa eu fazer uma pergunta. O Pai faz o que mesmo? O Filho e o Espírito Santo consolida. É bom anotar. Você, quando está recebendo uma palavra como você está recebendo hoje, você não pode estar sem sua caneta, sem seu papel, porque você, seu discípulo, vai se sentir muito honrado quando ele estiver pregando e você estiver o quê? Anotando. Um líder, ele quando ouve o seu discípulo, ele anota. Não só porque ele vai receber uma informação que ele não sabia, mas porque o seu líder, o seu discípulo vai se sentir o quê? Honrado, você vai afirmar o seu discípulo. Já viu a criança, como é que funciona a criança? Sim ou não? Ela faz cocô, que bonitinho, olha, viu, que coisa linda ele fez. Não fez cocô na calça, ele fez cocô no periquinho. Ah, gente, vovó, tio, venham ver, aqui ele fez cocô no periquinho, que coisa linda. Aí ele, é verdade, não é? Ele fala, rapaz, então quer dizer, se eu
fizer aqui, a coisa fica legal para mim. E toda vez que eu faço na fralda, me dá problema. Às vezes a mamãe olha o cara feia, acha ruim, mas se eu fizer aqui, ela acha bonito, ela chama todo mundo para ver. Só vou fazer aqui agora. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então você tem que firmar. Número 1, você tem conhecimento forte para anotar aqui, aprender e passar. Glória a Deus. Número 2, alguém que ouve honra quem fala, registrando, anotando, interessando. Quem anota, quem está ligado, quem está fazendo um trabalho realmente minucioso da matéria, essa pessoa está honrando a aula que está fazendo. Quem fica com a cabeça no mundo da lua, perde tempo, desonra a aula que está fazendo. Então é preciso que um líder se posicione dessa forma. Quantos líderes tem aqui? Levante a mão e diga glória a Deus. Então, por exemplo, um líder de ministério vai fazer uma reunião, porque você sabe que todo líder tem que fazer o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui fazendo uma reunião de liderança com os líderes principais, mas cada um aqui tem uma liderança, sim ou não? O pastor tem uma igreja, o líder das mulheres tem as mulheres, dos homens tem os homens, dos casais tem os casais, dos jovens tem os... Você tem uma liderança. E você tem que fazer o que eu estou fazendo aqui. Você só vai ter um ministério bem sucedido se você fizer a mesma coisa com os seus discípulos, ensiná-los. E quando você ensiná-los, você precisa ensinar aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que está alinhado à visão. Então você precisa entender perfeitamente o que se passa em relação à Trindade. Para entender isso que está sendo falado. Para você falar, você precisa realmente receber essa informação aonde? No seu espírito, com revelação. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando o seu discípulo for pregar, ele não tiver absolutamente nada para te trazer de novidade, embora isso seja muito difícil, porque quem fala na verdade é o Espírito Santo, ele usa uma criança para falar conosco, você o honra anotando e registrando, e aquele discípulo vai se autoafirmar e vai pregar com mais eficiência. A pior coisa que tem é um líder que não presta atenção na mensagem do seu discípulo. Quem entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. A pior coisa que tem é pregar quando o pastor está presente, sim ou não? Você vai ministrar, faz o esboço, aí chega lá o pastor da igreja, seu pastor está presente. Aí ele começa o seguinte, vamos supor que o Adilson é o pastor da igreja. Aí o discípulo vai pregar. Aí o esboço dele está aqui. E aí ele começa, irmãos, paz do Senhor, amém? Eu vim pregar um tema hoje que fala sobre as 3 formas de adquirir a santidade. Glória a Deus. Ele olha para o pastor. Pois é, irmão, e ele olha para o pastor. Daqui a pouquinho ele não consegue ver mais ninguém. Ele só vê o pastor. E ele fica focado, ele começa a ficar o quê? Nervoso. E o pastor desatento, e o pastor olhando o relógio, e o pastor conversando, e o pastor desprestigiando ele. Fala, minha mensagem não está o quê? Interessante. Minha mensagem não está sendo bem, não foi bem projetada, não está alcançando o objetivo. Mas o pastor dele está o quê? Anotando. E o pastor dele está dizendo, é isso aí. E o pastor dele levanta a mão e diz, glória a Deus. Ele fala, glória, o negócio está funcionando. Vai querer pregar mais, vai querer fazer melhor. E você vai levantar quem? Um líder para trabalhar com você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso você exercita na escola de profeta. Glória a Deus. Aleluia. É forte ou não é forte? É extra forte. Você precisa estar ligado em relação a isso. Mas nós íamos aqui informando que a água que está dentro de um copo é uma só água. Sim ou não? Sim. Você tem dentro de um copo o quê? Um pouco de água. Mas aquela água não apareceu do nada. Ela não é água e pronto. Não. Ela tem uma composição química. Foi a junção de elementos químicos que geraram aquela água. E qual foi a composição? 2 partes de hidrogênio e uma de oxigênio. 3 elementos. 3 partes de elementos é que formaram a água, que mata a nossa sede, que a gente bebe. Assim é o quê? Assim é Deus.
É a água que mata a nossa sede espiritual. Glória a Deus. É um só. No entanto, a sua formação, a sua composição é composta, está estabelecida em 3 pessoas. E a água ainda tem os seus 3 estados. Quais são? Você pode dizer que o gelo não é água? Você pode dizer que a nuvem não é água? É água. Quando o gelo derreter, ele retorna ao líquido que nós conhecemos, que nos alimenta, que nos traz a vida. Quando a nuvem condensar e descer em forma de chuva, vai encher os nossos lençóis freáticos e vai trazer água para que possamos beber. E é a mesma água. Glória a Deus. No entanto, a essência está estabelecida em 3 elementos. Assim como é um só Deus, mas está estabelecido em 3 pessoas. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. O próprio ser humano. Somos espírito, alma e corpo. Inclusive, o pastor, quando for pregar, o líder, semeando quando for pregar, por exemplo, vai pregar num lugar igual esse aqui. Nós temos quantos vão de cadeiras aqui ocupadas? 1, 2, 3. E um pedacinho aqui, né? Eu não preciso ficar olhando para cá, não é verdade? E se eu ficar olhando para cá, demonstra um nervosismo exagerado e uma dificuldade de olhar para as pessoas, certo? Mas eu também não posso ficar olhando só para cá, porque se eu ficar, pois é, irmãos, segunda-feira nós vamos ter um evento às 10 horas na casa da irmã Joana, e vai ser muito bom e você precisa ir, eu quero te ver lá. E ele? Certo? Então, segunda-feira nós vamos ter um grande evento na casa da irmã Joana, e eu gostaria muito que você estivesse lá. Então você precisa falar com todo o seu público. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então a pessoa fica nervosa e fica olhando só para o seu líder. Errado. A pessoa vem aqui e olha só para uma direção, ou às vezes existe tendência em nós, entendeu? Físicas, emocionais, de olharmos mais para um lado, de olharmos mais para o outro. Mas se nós temos um espaço, 2 fileiras, temos que olhar para as 2. E o líder semeando rema tem que aprender isso, porque Deus vai desatá-lo para a multidão. Glória a Deus. Meu Deus, que dó, gente. Cadê os líderes das multidões aí, gente? Glória a Deus. Então você tem que estar ativado, olhar para baixo, glória a Deus, olhar para trás, aleluia. Então você vai pregar, você diz, pois bem, irmão, Jesus está aqui, gente, oh glória a Deus, Jesus está aqui, oh pessoal, Jesus está aqui. Você está falando com quem está atrás, com quem está em cima, recebe aí, glória a Deus. Então você precisa se expressar para todos aqueles que te ouvem, de preferência olhando aonde? Nos olhos, procurando os olhares de cada um, para que a sua mensagem seja alcançada e bem recebida. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vocês já viram o irmãozinho que está aprendendo, então ele fica focando só uma direção, só um lado. Isso precisa ser superado. Glória a Deus. Inclusive aquelas palavras chavões, Pai do Senhor para os irmãos, aleluia. Nós estamos aqui, aleluia, para glorificar o nome do Senhor, aleluia. Graças a Deus nós conseguimos chegar aqui, aleluia. Foi difícil chegar aqui, aleluia, mas nós chegamos aqui, aleluia. E hoje estamos, aí quando termina, falou milhares de aleluia, e ninguém aguenta mais ouvir o sujeito falar aleluia. Isso é normal quando estamos começando o trabalho, mas precisa ser o quê? Desenvolvido, aleluia. Aleluia. Fala, pastor. E é verdade. Quando é aleluia, ainda está defendendo uma palavra universal de glorificação ao Senhor em todas as línguas. Não existe nenhum lugar do mundo
que se fala aleluia diferente. Aleluia é aleluia em qualquer lugar do planeta. Glória a Deus. Mas aleluias não existe. Tá certo? A palavra é aleluia. É uma palavra universal, única, no singular. Certo? Mas aí a gente canta ainda. Como é que é? Oh, glória meu Jesus. Coisa de glória meu Jesus, hoje o dia de louvor. Eita, aí ó. E aí, meu bom pastor, e meu Senhor, com os anjos do entoando aleluias ao meu rei. Não é aleluias, é aleluia. Alguém também fala aleluia, né? É que é uma força de hábito, porque é um tônico na expressão e às vezes um H que se usa em alguma questão. Mas o nome correto é aleluia. Apóstolo, mas se eu falar aleluias, eu vou para o inferno? Não. Glória a Deus, sem problema nenhum. Mas você é um líder. Glória a Deus. A sua palavra influencia pessoas. Você vai levar toda uma comunidade a falar aleluias, sendo que o certo é aleluia. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ensine direito e diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem um outro também, um texto que fala: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. Quantos já leram isso aí? Pois é, tem o vós vencereis, não tem, tá certo? Embora fique aí subjetivamente, sem dúvida alguma, é o que Jesus está querendo dizer, sim ou não? Amém. Mas não está escrito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então você tem que evitar afirmar coisas que não estão escritas. Você pode ser questionado e às vezes comprometer uma boa palavra por causa de um detalhe, por causa de um questionador. Então o pregador tem que ter alguns cuidados. Tem que ter alguns cuidados. E quando você for falar de trindade, não tenha preocupação e nem tenha medo. Você serve a um só Deus. Quem serve a um só Deus aqui, diga glória a Ele. Glória a Deus. No entanto, esse Deus, Ele trabalha e existe em 3 pessoas. Qual é o nome delas? Quais são os nomes delas? Jeová, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Pai, Filho e o Espírito Santo. O que faz o Pai? Governa, pensa, projeta. Ele é o líder. Glória a Deus. Forte, não é forte? Ele é o líder. E alguém disse: Jesus, tu é bom. Ele falou: bom é o meu líder. Jesus sabia honrar, sim ou não? As obras que tu fazes, as obras que eu faço são as obras do meu Pai. Aí o Pai, Jeová, diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Glória a Deus. E ao nome dele todo joelho se dobre, toda língua confessa que ele é o Senhor. Glória a Deus. Aí Jesus diz: gente, eu estou aqui com vocês há 40 dias, eu já ressuscitei, já cumpri a minha parte, agora eu preciso ir embora, porque tem uma coisa melhor para vir. É forte, né? Forte. Tem algo que vocês precisam, e para desatar a vida de vocês, eu tenho que ir para que ele venha. É muito maravilhoso, não é verdade? Aí o Espírito Santo vem e diz assim: eu só estou aqui por uma missão: mostrar o caminho ao Pai. E o caminho para o Pai é passar pelo Filho. Glória a Deus. Então é uma sintonia o quê? Perfeita. Não há egoísmo, não há vaidade, não há concorrência, nada. Eles são perfeitamente iguais. Glória a Deus. Se formam e se unem de uma forma extraordinária para manifestar
a divindade única e tremenda, que tudo que existe partiu dele, o único e verdadeiro Deus. Vamos continuar mais um parágrafo. Um dos nossos irmãos tem alguma pergunta ou alguma colaboração até o momento? Alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta? Ok? Então vamos ler o terceiro parágrafo. Tem o pregador que prega que hoje mesmo estará por aí. Mesmo não tem. É verdade. Embora o pregador está querendo fazer uma consolidar, bater na tecla de que Jesus estava querendo dizer que exatamente, mas não existe a palavra ali, não é? E aí não vai ter prejuízo nenhum. No entanto, ele tem que saber que não está ali. Ele fala, está escrito, o Senhor, vamos ler o Salmo 23? Não, vamos citar o Salmo 23? Cita aí para mim. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor? Nada me faltará. Nada me faltará. Então o Senhor é o meu pastor, vírgula. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não tenho e, certo? Então, é relevante, apóstolo? Em alguns momentos é. Por exemplo, você sabe que o original desse salmo, na verdade, significa no hebraico, o Senhor é o meu pastor E nada a ele, nada terei falta. É totalmente diferente do Senhor meu pastor, nada me faltará. Porque o Senhor meu pastor, nada me faltará, criou a ideia o quê? Se Deus é seu pastor, você nunca pode ter problema. Entendeu, pessoal? Você tem que andar de vitória em vitória. Você não pode ter dificuldade nenhuma, porque senão você... Mas se o Senhor é meu pastor, de nada sentirei ou terei falta, é diferente. Significa, Deus é o meu pastor, embora falte tudo, não tem problema nenhum. Ele é o que não pode faltar. Quem entende isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Não, é porque eu fui fazer curso no CETREP. Não sei se eu conheço. Aí o professor citou João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí tudo me doeu. Eu falei, peraí, como é que é por favor, repete. Aí ele repetiu da mesma forma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Foi o que ele expressou. Aí eu falei, doutor, leu isso aonde? Tem certeza? Aí ele tem. Eu falei, vamos conferir. Eu como aluno, estava fazendo o curso, treinador. Aí ele, quando vamos ler, claro. Ela vai. Não, vem. Ela vem. Então aí falou, rapaz, eu nunca tinha notado isso. Isso é sério. Porque isso é uma doutrina. Não, e o professor. Isso é uma doutrina, pastor Jorge. Existem coisas que elas evidenciam algo que o pregador está querendo marcar. Por exemplo, como foi o caso que a pastora Penha falou. Hoje mesmo. Então, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não vai mudar o sentido. Ele está querendo dar uma ênfase. Agora, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. Ou seja, existem outros caminhos. Mas Jesus não disse isso. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem mim. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então isso mostra a sintonia da Trindade, a sintonia do único e verdadeiro Deus. Vamos ler, outro irmão, o terceiro parágrafo, por favor. Lê o terceiro e o quarto também, que é pequenininho o terceiro. Deu certo aí? Da onde? Ah, não está funcionando? Então deixa eu ler aqui então. É interessante notar que a palavra Trindade não aparece no Novo Testamento. Olha aí que interessante. A palavra Trindade não aparece no Novo Testamento. Ela é uma expressão teológica dada a partir do século II depois de Cristo. Independentemente disso, que não aparece,
é uma palavra de caráter bíblico, fundamentada não só no Novo, como também no Antigo. Então, Trindade você não vai achar na Bíblia. O que você vai achar na Bíblia é o conceito. E esse conceito recebeu o nome de Trindade. Você tem que saber isso, né? Aí alguém chega para você e fala, não existe Trindade. Você fala, claro que existe. Me mostra na Bíblia. Você vai ter que mostrar para ele o conceito e não a palavra. Se for procurar a palavra, você não vai achar realmente. Quem entendeu? Amém? No caso do Velho Testamento, a palavra utilizada para Deus em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, é Elohim. Onde nós lemos Deus em Gênesis 1, no hebraico original é Elohim. Elohim é plural de Eloá. Eloá significa Deus no singular. E Elohim significa Deus no plural. Então isso significa, pelo próprio escrito dos Hebreus, que Deus, ele é plural, ele não é singular, não é uma pessoa só, mas uma unidade composta, que conforme estudado guarda em si o conceito